Criança de apenas 6 anos de idade é encontrada perdida no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba. Ocorrência de abandono de incapaz foi registrada. Veja outros destaques desta edição. Sexualização e adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais é discutida na Câmara dos Deputados. No estúdio, eu vou conversar com a presidente da OAB de Rio Claro, Ana Paula Copriva, que vai falar sobre a legislação de combate à violência doméstica. E ainda, concurso fotográfico Rio Claro revela sua história e está com inscrições abertas. O interessante é que não precisam participar só fotógrafos profissionais, né? O concurso é aberto a qualquer munícipe. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre o caso de uma criança de apenas 6 anos que foi encontrada no final da tarde de ontem no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba. O menor é do sexo masculino e estava em um terreno, sem roupas e machucado, com lesões visíveis no corpo. Ele também apresentava dificuldades na fala. Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada aí juntamente com a Guarda Municipal de Piracicaba, que atenderam a ocorrência e providenciaram no primeiro momento ali as roupas para a criança e a conduziram até o distrito policial. Na delegacia foi realizado aí contato com a escola onde o menino estuda e, segundo a diretora, ele possui diagnóstico de autismo e que episódios de fuga são recorrentes, sendo o caso acompanhado pelo Conselho Tutelar. A diretora ainda informou que o menino possuía recentemente marcas nos braços decorrentes de mordida de cachorro, além de confirmar os dados pessoais da criança e informar o número de telefone da genitora, com quem foi feito contato via telefone, mas sem sucesso. Diante da situação, o delegado determinou a realização de exame de corpo de delito, bem como o acionamento do Conselho Tutelar. A conselheira responsável pelo caso conduziu o menor para um acolhimento institucional. Foi elaborado, então, um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. E nós também entramos em contato com o Conselho Tutelar de Piracicaba para saber sobre essas providências, mas até agora estamos aí aguardando um retorno para saber como está esta criança. E a discussão sobre a sexualização e adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais chegou até a Câmara dos Deputados e o presidente da Casa, Hugo Mota, informou que pretende pautar projetos sobre o tema. O assunto ganhou uma enorme repercussão depois de denúncias do influenciador Felca na semana passada. O vídeo de quase 50 minutos do influenciador Felca já tem mais de 31 milhões de visualizações e faz graves denúncias de exploração de crianças nas redes sociais. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. Segundo a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a adultização infantil acontece quando as crianças são expostas precocemente a comportamentos e responsabilidades que são do universo adulto. E o acesso irrestrito a conteúdos inadequados, como as redes sociais, pode acelerar esse processo. Ela começa a reduzir o seu valor, a sua própria autoestima, a esse reconhecimento externo das redes. E isso é catastrófico também para a saúde mental, do ponto de vista da autoestima. É uma criança que pode, sim, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, desenvolver sinais de depressão, e se não for bem acompanhada, se não for bem protegida, ela pode, sim, entrar em situações mais severas, inclusive de autolesão, e mesmo até de comportamento suicida. O youtuber também acende um alerta sobre a erotização de crianças e adolescentes na internet, que podem ser uma presa fácil para redes de pedofilia. Para a cabeça dessa criança, o que ela está fazendo é só um passinho. Para a cabeça do homem adulto que está consumindo esse material, ela está se expondo como mulher. Eles comentam e curtem fotos de crianças, por exemplo, no Instagram, e
indicam que eles estão presentes em outras redes um pouco menos visíveis, como é o caso do Telegram, por exemplo, para que, né, interessados, digamos assim, acabem indo para esses repositórios onde tem todo tipo de imagem criminosa. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que vai pautar projetos que combatam ou restringam o alcance de perfis e conteúdos que promovam a adultização de crianças e adolescentes na internet. Esta especialista reforça a importância da regulamentação das redes sociais no Brasil. A gente sabe que elas têm condições de remover conteúdo, de desmonetizar conteúdo e de não recomendar conteúdo, mas como elas não são obrigadas, elas acabam ficando muito passivas diante de posts que são problemáticos. Então, por isso a regulamentação é tão importante. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para moldador, consultor interno de vendas, vigilante, social media, analista geral, entregador, atendente, técnico em manutenção, encarregado de usinagem e marceneiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Nós temos destacado aqui o Agosto Lilás, que é uma campanha estabelecida pelo governo federal, transformando o mês de agosto em um período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. Na verdade, é um tema que nós buscamos destacar sempre por aqui também, com muita frequência, para levar informação e tentar prevenir esses casos que são frequentes na nossa sociedade. E hoje nós recebemos aqui a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Rio Claro, Ana Paula Kopriva, que vai nos ajudar a falar um pouquinho também sobre a legislação. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, Ana Paula. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui agora como presidente da OAB Rio Claro, né? A nossa casa está à disposição de vocês. Antes de falar sobre esse tema tão importante, falar um pouquinho dessa atuação, né? Recentemente, né, a chapa foi eleita aí, você como presidente, tem muitas ações acontecendo, então você é sempre bem-vinda também para trazer esses apontamentos aí, esse trabalho desenvolvido por lá. Muito obrigada. Nós assumimos, né, em janeiro agora, e nesses 8 meses de gestão nós estamos fazendo bastante coisa, movimentando a Casa da Advocacia, que é também a Casa da Cidadania. Então, todos os assuntos que a gente traz, é claro que capacitam a advocacia, mas tem muita coisa que vai envolver a população de Rio Claro também, assuntos que interessam a todos. A nossa programação está no Instagram, @OAB Rio Claro, né? Então todo mundo pode saber o que está acontecendo na OAB. E com certeza quem precisa também de informação a respeito desse tema, que é o combate à violência doméstica, com certeza pode procurar vocês também, né? Nós teremos mais as informações a título de palestras e cursos, né? As informações mesmo em como proceder, daí tem que procurar uma advogada, um advogado ou a Defensoria Pública. Perfeito, Ana Paula. Agora vamos falar então sobre esse Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência doméstica. A gente sempre trata aqui, mas infelizmente os casos são muito frequentes. Todos os dias nós vimos aí, nós noticiamos também essa violência contra a mulher e muitas vezes leva até ao feminicídio. Nós temos imagens, inclusive passando por aqui, de casos recentes aqui na nossa região e também pelo Brasil. São casos que nos deixam também muito tristes, né? Mas a legislação tem funcionado? O que temos para amparar essas mulheres? A legislação tem funcionado. Este ano nós comemoramos 19 anos de Lei Maria da Penha e isso é fundamental, é importante que a gente divulgue e comemore mesmo, porque é uma lei de vanguarda. É uma lei que é uma das melhores do mundo. Então, é uma lei que precisa sim ser usada e ela vem sendo constantemente aprimorada. Então, o uso de tornozeleira eletrônica, que antes nós não tínhamos, inclusive para prevenir
as reincidências, né? Porque a medida protetiva era concedida, mas o agressor não respeitava e o controle era muito complicado. Então, dependendo do caso, dependendo da situação, hoje tem o uso da tornozeleira eletrônica, em que pode ser controlado se esse agressor está se aproximando ou não da vítima, né? Então, isso foi um grande avanço. E falando da lei, Maria da Penha, inclusive, ao longo desse período, ela vai sendo aprimorada, digamos assim, também, porque nós tivemos uma alteração, se eu não me engano aqui, de 2012, em que essa denúncia, né, os processos ligados à Lei Maria da Penha não dependem da vontade da vítima. Isso repercutiu, de 2012 essa informação, essa mudança, mas repercutiu principalmente em um dos casos que vieram à tona recentemente. 2 mulheres foram aí agredidas a socos, né? Uma delas com 60 socos pelo namorado, e um outro caso que foi registrado também, que a mãe acabou denunciando. A mãe da vítima acabou fazendo essa denúncia porque a mulher, ela foi agredida, ela foi para o hospital, mas ainda não tinha feito. A gente não sabe como seria esse procedimento, mas a mãe da vítima acabou denunciando. Então, nem sempre é a vítima que pode denunciar. Nem sempre é a vítima, e as leis precisam ser a todo tempo revisitadas, porque nós vivemos numa sociedade dinâmica, né? As relações sociais são dinâmicas e a lei é promulgada, né? E depois a gente precisa ir olhando o que deu certo, o que não deu, o que precisa melhorar, né? E a Lei Maria da Penha é um exemplo clássico disso, a ponto de chegarmos a qualquer pessoa poder fazer essa denúncia, porque a mulher vítima de violência tem medo, tem vergonha, ela teme inclusive expor esses fatos, porque é altamente constrangedor você assumir em público que você é vítima de violência. E nós precisamos lembrar que não é só a mulher de baixa renda que sofre violência, porque a violência doméstica e familiar tem um leque muito amplo. Tá aí a mensagem da Ana Paula Kopriva, ela que é presidente da OAB da subseção aqui de Rio Claro. Eu quero agradecer a sua participação, trazendo esclarecimentos e também dando esse encorajamento, esse empoderamento para as mulheres. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço e nós estamos à disposição. Obrigada. E depois do intervalo, vamos ver como segue o tempo. E ainda, concurso fotográfico Rio Claro revela sua história, está com inscrições abertas. E falando da cultura de Rio Claro, o Arquivo Público está com inscrições abertas para o 16º concurso fotográfico Rio Claro revela sua história. Neste ano, com o tema Rio Claro rumo aos 200 anos. Fotógrafo profissional ou não pode participar e usar a criatividade para retratar a cidade. Uma forma poderosa de expressão e de registro da realidade. A fotografia tem a habilidade de captar o instante certo com sensibilidade e muitas vezes expondo as vulnerabilidades de um povo ou de um lugar.
mas também é uma forma de registrar a história. Como nessas fotos de 1927 do antigo teatro localizado na Rua 6 com a Avenida 1, ano do primeiro centenário da cidade. E é com esse propósito que o Arquivo Público de Rio Claro realiza mais uma edição do concurso fotográfico da cidade. O arquivo salvaguarda aquela documentação que é produzida na rotina da Prefeitura Municipal pelo Poder Público. Então, a nossa ideia de ampliar esse acervo com a comunidade é receber dela esse olhar sobre a cidade. Então, a gente acaba fazendo coleções de fotografias que representam um momento congelado, né? Então, assim, como o Rio Claro vê, como os rioclarenses veem a cidade em 2025 pronta para comemorar os seus 200 anos. E o interessante é que não precisam participar só fotógrafos profissionais, né? O concurso é aberto a qualquer munícipe, sendo ou não de Rio Claro, mas necessariamente tem que fotografar a nossa cidade. Crianças podem participar, desde que um adulto responsável faça a sua inscrição, né? Mas então a ideia é realmente ter essa visão ampliada do que é a cidade de Rio Claro hoje. Essa é a 16ª edição que conta com fotógrafos profissionais e amadores que conseguiram captar as belezas e desigualdades da cidade, explorar os opostos e retratar a diversidade cultural e social do município. São registros de locais conhecidos como a Avenida da Saudade, a FEENA e o centro da cidade. Todos os anos a gente tem sempre muitas surpresas, né? O patrimônio edificado, que a gente fala patrimônio arquitetônico, os prédios históricos, eles têm fotografias muito interessantes. A FEENA, né? O ano da pandemia foi um ano que a gente ficou com receio do que iríamos trazer, né? Se iríamos retratar uma dor, mas a gente retratou uma questão de possibilidade de liberdade das pessoas. Então, todo ano tem uma questão importante. O patrimônio imaterial, né? Que é o saber fazer, a rotina das pessoas também. Então, o bonito é que a visão da comunidade para a cidade e que ela integra o nosso acervo. Para este ano, o tema escolhido é Rio Claro rumo aos 200 anos, uma referência ao bicentenário do município que será comemorado em 2027. E o principal objetivo não é só fotografar paisagens, mas também sensações e percepções do que é viver em Rio Claro. Toda fotografia que a gente recebe e passa pela comissão julgadora, né, ela vai fazer parte de uma exposição e esse material depois integra o nosso acervo e ele é acondicionado, armazenado nas melhores condições, o material de qualidade arquivística. Então, a gente quer salvaguardar essa informação a longo prazo. Então, as caixas são especiais, os papéis que a gente acondiciona são especiais. Então, qualquer munícipe que tenha interesse em consultar uma exposição, o primeiro concurso a gente tem as informações aqui. A diferença de de 1927 para 2027, ela é muito grande. A cidade cresceu demais, novas pessoas vieram morar aqui, outros bairros, né? A área rural está diferente. Então, eu acredito que é difícil ter uma visão única da cidade, né? Mas para mim é uma visão da cidade toda, é um mosaico, né? Então, o que cada um, gente que chegou agora, gente que está aqui há muito tempo, né? Isso que eu acho que é bonito a gente conseguir retratar num concurso como esse. E muito bacana ver todos esses registros. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20, viu? São gratuitas e devem ser enviadas para o e-mail do Arquivo Público de Rio Claro. Informações também, caso você tenha alguma dúvida, podem ser acessadas ali pelo WhatsApp mesmo, 19 3522 1948. Os 3 primeiros colocados vão receber premiação em dinheiro. A abertura da exposição está prevista para o dia 10 de outubro. Boa sorte para você. Quinta-feira de sol com poucas nuvens durante o dia e previsão de nevoeiro ao amanhecer. Noite também de tempo aberto. Em Rio Claro, mínima de 11, máxima de 27 graus. Em Araras, a mesma oscilação. Mínima de 11, máxima de 27. Em Piracicaba, a oscilação se mantém. Mínima de 11, máxima de 27 graus. É isso, Rio Claro Notícias fica por aqui. Você confere essa e todas as outras reportagens lá no nosso portal tvclaré.com.br, no nosso canal no YouTube e também você pode nos acompanhar lá no Instagram, que sempre tem informação, viu? A gente fica por aqui, está de volta amanhã na primeira edição ao 12:30. Eu te espero. Uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.